Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho e investigação da síndrome de burnout em estudantes de medicina e o estímulo ao pensamento crítico como fator protetor. Conosco está sua autora, a mestre em inovação no ensino superior em saúde da USCS, Letícia Cleto Duarte Sugiyama. Seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. Daniel Leite Portela. Letícia é médica de família e comunidade graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, titulada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ela é pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Instituto Realista de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, atuou como médica de família nas prefeituras de São Paulo e Diadema e na United Health Group, AMIL. Atualmente, ele é sócia proprietária da empresa de Home Care LCS, Cuidado Integral, onde realiza atendimento domiciliar na região do ABC Paulista. Na área de pesquisa, atuou no Centro de Pesquisas Clínicas da USCS como subinvestigadora nos estudos de vacina contra a Covid-19, no Instituto Butantan, do Coronavac, e da farmacêutica Janssen. Além da atuação clínica e pesquisa, iniciou atividades docência em 2018, atuando como supervisora acadêmica de graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nos estágios práticos da disciplina de práticas ambulatoriais em atenção primária à saúde e atenção primária à saúde 3. Atualmente ele é docente da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no curso de graduação em medicina, nas disciplinas de habilidades médicas e competências integradas do Sistema Único de Saúde, o SISUS. Então, Letícia, muito obrigado pelo seu tempo e bem-vinda ao USCS Consciência. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço por ter me chamado aqui para participar e estou muito feliz em poder contribuir aí pela ciência, né? Pois é, então vamos começar com a história do burnout, né? Que é uma palavra que meio difícil, que pouco sabe o significado, né? Eu queria que você explicasse ao nosso público os sintomas da síndrome de burnout, porque a gente normalmente ouve que isso prevalece em professor. Mas aí você percebeu isso nos alunos de medicina? Como é que foi isso? Pois é, a síndrome de burnout, a gente ouve muito falar, né? Até quem está nas redes sociais ouve falar um pouco de síndrome de burnout. Mas a gente, antes de falar, entrar um pouquinho para explicar o porquê de alunos, professores, eu queria falar um pouquinho mesmo do que é, né, essa síndrome. Primeiramente, a gente tem que diferenciar, né? A síndrome de burnout, ela fala em esgotamento. Então, a gente vai estar falando em esgotamento profissional ou um esgotamento estudantil, mas é um esgotamento emocional que a gente tem que perceber no indivíduo, né? E a primeira coisa que eu sempre falo quando eu tô falando de síndrome de burnout, que popularizou demais, é diferenciar cansaço de esgotamento. Porque quando você tá cansado, você descansa, dorme, descansa aquele final de semana, você começa a segunda-feira de novo bem. Agora, o esgotamento é diferente. Você pode descansar, você pode dormir, fazer as suas 8 horas de sono e aquele esgotamento emocional, aquela drenagem da sua energia, ela não volta. Então, acho que isso é o primeiro ponto que eu gosto de frisar, assim, de diferenciar o cansaço do esgotamento. E a síndrome de burnout, ela vem, né, não é nova, apesar de estar bombando agora, depois da pandemia principalmente, né, veio muitos falando sobre isso. Ela vem sendo estudada lá desde a década de 70. E a psiquiatra, né, a psicóloga e psiquiatra que defendeu, né, que iniciou, né, a Emma Slash, o nome dessa psicóloga psiquiatra, ela defendeu que era o esgotamento profissional, né, o esgotamento emocional vindo de tentativas de lidar mal sucedidas com o estresse no ambiente de trabalho, junto com a despersonalização. O que é a despersonalização? Você não sabe mais quem você é, do que você gosta, do que você tem vontade, dos seus desejos. Então, você estar esgotado, você não saber mais o que você quer fazer, e também da descrença pessoal, né, que é baixa da autoeficácia, que a gente fala, que é o quê? Você acreditar que você não consegue mais fazer nada. Então, é acreditar que, eu não consigo, eu não dou conta. Então, é mais essa tríade que fecha a síndrome de burnout. É só uma dúvida, agora você falou, tem que necessariamente estar ligado a um fator profissional? A pessoa pode ser um aposentado e ter burnout, por exemplo? É aí que vem o pulo do gato. Eu sempre
conheci como esgotamento profissional, mas eu observei, né, então como a gente via nos professores, tem muitos estudos dizendo, né, do burnout em professores, em médicos têm um nível de burnout muito alto, profissionais da segurança pública, né, então a gente vê um esgotamento profissional. Vinha vindo esses estudos, só que lá na década de 90 se percebeu que não, não é só pessoas que estão trabalhando. Então são estresse, lidar com o estresse de forma mal sucedida em diversos ambientes. Então ela saiu do esgotamento profissional e abriu esse leque. Beleza. E aí por isso veio meu interesse em ver nos estudantes, em entender como que esse estresse que eles lidam no dia a dia ali na universidade estava afetando a saúde mental deles. Então tem essa abertura já, esse leque abriu. Sim, mas esse tema de pegar o burnout aplicado a alunos, ele veio antes de você entrar para o mestrado ou foi algo que o teu orientador sentou com você e falou assim, vamos estudar isso? Você falou para ele, isso é uma coisa que me incomoda, estão muito cansados, eu sou uma professora muito dura. Como é que foi isso? Veio antes. Eu já vinha observando, eu tenho, acho que por ser médico de família, eu tenho um olhar muito acolhedor. Sim. Então os alunos, eles chegam muito próximo e eu estava tendo, um pouquinho antes de entrar no mestrado, eu estava tendo, assim, um aluno por semana vindo me procurar em prantos, chorando. Então eu acolhia, levava lá numa salinha que a gente tem na nossa secretaria ali da medicina, conversava. Isso continua acontecendo, mas antes do mestrado foi o que me levou a pensar nesse tema. E aí eu o levei para o meu orientador e falei, olha, eu acredito que eles têm esse estresse aumentado por conta do formato do curso, porque eu, como médica, eu tive uma formação, que foi uma formação tradicional. A formação na USCS é uma formação com metodologias ativas. Sim. E aí eu pensei, será que não tem a ver? Então eu trouxe essa dúvida, né? Não, será que a metodologia ativa está acarretando um aumento no estresse desses alunos? Então, ok, entendi. Mas o nexo causal que a gente fala, né, você quer saber se a metodologia ativa agravava ou não esse suposto burnout. Mas um passo atrás, quando você escolheu o teu público para você aplicar os questionários, a gente vai falar já, né? Você conseguiu 72 alunos e tal. Você, identificou burnout mesmo, que você deve ter lá algum tipo de questionário que a pessoa preenche e fala, é isso, bingo, né? E aí, a partir daí, você conseguiu fazer a ligação com a metodologia ativa? Você acha que e aí, já que você é da old school, né? Você falou que você formou numa escola que era mais ou menos GLS, né? Giz, lousa, saliva, e tem que decorar o nome do osso, aquela entende bem. Exatamente. E como eu, assim. Você acha que o fato de ser uma metodologia ativa exige mais do aluno? Então, na minha pesquisa pré, né, na minha revisão bibliográfica, tudo antes mesmo de entrar com a minha metodologia e fazer a minha pesquisa em si, eu observei que na literatura ainda não está definido isso. A gente encontra alunos com síndrome de burnout, tanto em cursos tradicionais quanto em cursos com metodologia ativa. O que se defende é que o próprio curso de medicina é inerente do curso de medicina a situações de estresse, porque o aluno ele está lidando com situações ou não reais ou reais, situações, problemas de pessoas, com problemas de saúde, problemas graves, então, e sempre com muita informação. A medicina, ela tá evoluindo a cada dia mais, então, são muitas informações que eles precisam adquirir, muitos termos, muitas novidades, então, essa angústia, né, essa questão de eu não sei, eu nunca vou conseguir saber tudo, e realmente, nunca vai conseguir saber tudo, né? São artigos publicados por hora que a gente nunca vai dar conta, né, de tudo, mas acho que essa angústia do aluno, ele ainda está no curso, né, vendo na minha revisão bibliográfica, tanto é que eu coloquei na minha discussão, na minha dissertação, que ainda não tem essa relação batendo, né, o martelo, é a metodologia ativa que causa mais, ou o próprio curso de medicina, ele traz essa angústia, esse estresse. Então, eu não consegui ver essa linha causal e nem outros autores ainda. Sim. É legal que você falou, porque eu lembro que na Inglaterra, me parece, já tem um CID para isso, né? Que é o FOMO, né? Que é Phobia of Missing Out, né? Eu não sei se em português já criaram isso também, né?
Tem já, você sabe? Ainda não tem, mas a gente usa FOMO mesmo. Na psicologia Olha, tem se usado bastante, usa FOMO, né? Que é isso mesmo, né? A pessoa tem aquela angústia de tem mais coisas fora, eu não tô sabendo, eu preciso lidar com aquilo. Então principalmente em aluno em dia de banca, dia de defesa, né, que a banca externa pergunta só sobre um artigo que você não leu, né? Mas foi publicado semana passada. Ah, pois é, você tem que estar up to date, né? É difícil, né? A exigência é demais, eu imagino. Se bem que essa galera tem outra forma de aprender, né? Eles estão muito antenados, né? Você pode fazer a informação chegar a você e não você a informação. Whatever. De qualquer forma, você foi a campo, né? Você fez a aplicação de questionário a 72 estudantes de medicina, do primeiro ao quarto semestre, né? Como é que você escolheu? Você que você é professora, né? Você pegou cursos, provavelmente, você chegou e deu um spam, você teve que falar com todo mundo para fazer aquele convencimento, né? E das respostas, né? Que eu não sei se o seu N é grande ou não, né? Imagino que sim, né? Você tem, acho que 100 alunos por semestre, né? Então, não é isso? São 6 semestres? 60 por semestre. Pô, então você pegou quase que um semestre cheio, né? Pegou. Uhum. Eu acho que imagino que seja um número relevante, né? O que eles responderam te surpreendeu de alguma forma? Ou você fala assim, não, a minha hipótese era isso, bingo. A primeira coisa que é importante frisar, minha ida a campo foi exatamente em novembro de 2022, pós-pandemia. Então, foram os alunos que entraram o terceiro e quarto ano, tinham acompanhado muito no online, e também eles estavam em novembro na reta final de semestre. Quase com burnout. Né? Então, era uma coisa que eu queria muito ver o quanto, porque eu via muito essa angústia deles, assim, nesse momento, que nem agora a gente está em junho, é o mesmo momento. Eu estou vivendo agora o mesmo momento. A gente, como professor, também vive esse momento de final de semestre, né? Fechar a prova, tem que corrigir, que é a história toda. Então, a gente já sente esse estresse, mas eles com diversas provas, trabalhos e tudo mais, então eu apliquei no final de novembro de 2022. E eu peguei de primeiro a quarto semestre, porque é o momento que eles estão ainda no não clínico, que a gente fala. Lá tem ciclo básico, ciclo clínico e o internato. Então, o primeiro a quarto semestre era o ciclo básico. Então, era para ter esse contato ainda com que eles tenham menos contato ainda com casos reais. Eles vão até para a UBS já desde o primeiro semestre, mas eles não estão indo ainda para os ambulatórios, eles não estão tendo ainda o estresse, contato paciente, porque aí já entraria um pouco mais do esgotamento, talvez profissional, de estar tendo o estresse do paciente, né? Porque começa a lidar de não saber como lidar o contato com o paciente, ou teve que dar uma notícia difícil. Então, às vezes poderia aumentar esse estresse. Então, eu queria pegar mesmo de estudante ali, com a universidade e aluno, esse contato mesmo. E aí, a escolha de final de semestre foi importante, eu acho, para ter noção de como estava esse esgotamento dos nossos alunos. E assim, foi extremamente impressionante. Pro bem ou pro mal? Pro mal. Nossa. Assim, a gente não teve nenhum com 0 esgotamento. Tá. A gente teve grau leve, grau grave e gravíssimo. Mas a gente não teve, desses 72, alguém que não estava com um grau de burnout. Grau zen, né? Entendeu? Ou seja, nos momentos que a gente, como professor, tá, né, aplicando as provas, a gente tem que ter a ideia de que nossos alunos estão em momentos de fragilidade. Eu acho que é isso que meu trabalho trouxe, assim, de mostrar para os professores que aquele momento de prova, aquele momento de final de semestre, não tem, né, na minha amostra, mas assim, mostrando que os alunos estão estressados, estão angustiados, estão em esgotamento. Então, eu acho que isso é muito importante, porque eu esperava, assim, um grau, sim, de burnout, final de semestre, eu já pensando nisso, né? Mas quando eu não vi desses 72, não estar em burnout, me chamou muita atenção. Agora, você tem um dado legal que, nem sei se era preocupação sua, né? Você colocou lá nos seus resultados que, aspas para você, observou-se que os estudantes mais velhos e homens apresentaram associação significante para o grau elevado de burnout. A questão de talvez de gênero não fosse importante, mas por que você acha que os homens estavam mais estressados, né? Mais quase no burnout, que as mulheres. Até uma outra questão, né? Como é que é a distribuição por gênero do curso? Normalmente é 50-50, assim, tem mais mulher que homem, porque o fato de, se for 50-50, é preocupante. Agora, se for mais mulher e menos homem, é mais preocupante ainda, não? E é exatamente
exatamente isso. É muito mais mulher. A mulher, ela, né, tá muito mais no curso de medicina do que os homens. A gente tá com essa divisão, não tá paritária, não tá. Apesar de antigamente era muito maior homens, depois ficou 50-50, agora, né, deu essa mudada. E realmente eu não esperava, foi uma surpresa no resultado, né? E aí eu até fui atrás de trabalhos para minha discussão. Eu falei, será que foi uma amostra minha só que deu isso? Ou tem alguns outros lugares? Eu encontrei outros 2 trabalhos também que mostraram isso. E aí a questão é pensando que normalmente já são, né, pessoas mais velhas, pessoas mais velhas, independente do gênero, são pessoas que já têm uma dificuldade maior na metodologia ativa, porque o curso é de metodologia ativa, e assim, todos nós não, mas a maioria criados naquela educação bancária, né, que nem você falou, GIS, né, e tudo, mas quanto mais antigo, mais difícil você aprender a entrar numa metodologia ativa. Então, a questão da idade já explica os artigos que eu busquei para tentar explicar isso, dessa minha resposta no meu trabalho. E aí, do sexo masculino, algumas questões falavam muito em questões de ter, né, alguns outros artigos que eu tentei buscar para explicar. Questões de trabalho externo, de ter, não fazer a medicina somente, ter um outro trabalho e tudo mais. Depois eu fui realmente pegar quais foram os alunos que responderam e realmente batia. Eu não posso expor quais eram, porque tem o sigilo e tudo mais, mas realmente era isso. Não era só medicina não era só a graduação da medicina que eles estavam fazendo. Então batia com o que eu tinha buscado na minha discussão, que era normalmente essa questão de ter que conciliar o curso de medicina com um trabalho externo e tudo mais. Então imagina, é um curso integral com metodologia ativa, que você vai ter que sair das suas 8 horas que você fica na faculdade e ter estudo em casa, mas você tem um trabalho, então mais difícil mesmo. Eu acho que a ideia é achismo também, né? Pela percepção, né? Que o homem adoece mais que a mulher por vários motivos também, né? Primeiro que a mulher é muito mais presente em serviço de saúde. Ponto, ela se cuida mais, né? O homem guarda muito para si. Então você vê a quantidade de viúvos e viúvas que tem por aí, né? Eu faço parte de algumas coisas ligadas à melhor idade, embora não tenha nem 60 ainda, e eu vejo só mulher. Tem 2 ou 3. A maioria é homem. Você fica, ou o cara não vai porque não quer socializar, ou porque já morreu mesmo, porque a quantidade de viúvas, assim. Então, enfim, vocês estão dominando o curso de medicina, vão dominar o mundo e vão ficar só vocês, porque os homens. Agora, não, perfeito. Agora... Na minha discussão, eu também coloquei isso, em relação ao serviço de saúde. Ele espera estar num grau alto para procurar. As mulheres já procuram normalmente quando está no médio. Né? Uma prevenção. O homem, quando vai, não vai ser tarde. Enfim, eu tenho casa de família que, assim, quando descobriu, já era, porque a máxima era não procura porque você acha, né? Isso foi com meu pai, então não deu certo. É verdade. Ainda bem que eu estou me policiando sobre isso. Já tá mudando aí o ciclo, é ótimo isso. Agora, a gente sabe que você está no mestrado profissional, né? Não é um acadêmico, que normalmente ele pede para você uma intervenção, seja um produto, né? Uma ação. E aí eu venho com o teu produto, né? Que é um guia que apresenta a condução de oficina que estimula o pensamento crítico dos estudantes de medicina e, assim, promova maior grau de autonomia e maior capacidade de lidar com ambiguidades e incertezas para atuar como um fator protetor do síndrome de burnout. Você chegou a concluir esse produto? Explica o que é, porque, assim, tá bonito, mas é o que? É uma apresentação? É um e-book? O que é isso? Da onde saiu, né, a ideia desse produto? Pensando que o aluno, né, ele tem esse estresse, essa angústia, porque ele tem eu preciso estudar muito, eu preciso buscar muita fonte de conhecimento, e hoje tem, né, você vai no PubMed, você vai no UpToDate, tem muitos artigos, então qual artigo eu busco? Então ele precisa ter um pensamento crítico. Então a própria formação médica, as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais falam que a formação do médico atual tem que ser com crítico reflexiva. Então, a ideia é verificar com o meu produto o quanto estimulando esse pensamento crítico no nosso aluno, a gente consegue fazer com que ele fique menos angustiado e seja um fator protetor. Então, a ideia foi fazer um e-book, e nesse e-book, oficinas com casos clínicos em que a gente consiga ir fazendo esse estímulo, né, de como que vai conectando e fazendo esse pensamento crítico durante o raciocínio clínico. É isso que eu queria falar, raciocínio clínico, estava faltando. Como que ele vai fazendo esse pensamento crítico e o raciocínio clínico juntos? Porque é isso que a gente percebe que vai angustiando, né? Vai vindo várias informações, vai fazendo a anamnese, vai tirando a história do paciente, vai vindo exame físico, vai vindo exames complementares. E aí a angústia vai vindo. O que eu tenho que fazer com tudo isso? É muita informação. E aí ele saber
né, fazer o raciocínio clínico e ter o pensamento crítico e abafar essas angústias. Então, a ideia do e-book foi conseguir fazer oficinas que estimulem, né, esse treinamento para poder, quando chegar ali na ponta, chegar no internato, o aluno estiver mais preparado para lidar com isso e não ter esse esgotamento. E por curiosidade, duas curiosidades. Uma, você já aplicou esse e-book aí depois que você terminou? Houve tempo de se aplicar? E dois, esses alunos que participaram aí como respondentes da sua pesquisa, você deu um feedback para eles sobre o seu mestrado, sem eles descobrirem? Porque o aluno fica assim, sem saber o final da história. Professor, eu respondi aquilo e, né? Aí você já mostrou, olha, deu isso, eles curtiram, como é que foi? Em relação à aplicação do produto, né? Eu não consegui aplicar o produto integralmente, como ele está no e-book, porque ele depende de várias etapas, né? Então ainda eu não tive a oportunidade de fazer isso. Mas eu tive uma disciplina que eu estava fazendo com uma 12ª etapa, então é já lá no finalzinho, e eu e uma outra professora, a gente teve a oportunidade de usar o tipo de caso clínico que eu coloquei no meu e-book, fazer com os alunos. Então eu usei, não integralmente, mas uma parte. Foi interessante, eu já percebi ali que vai ser um trabalho interessante de ser feito. Então eu acredito que seja necessário colocar em prática, porque deu efeito, assim, eu percebi que os alunos, o treinamento foi interessante, tive um feedback legal deles depois da aula, então é uma coisa que eu quero aplicar sim, pôr em prática completinha, sabe? A oficina do jeito que foi pensada ali, porque eu sei que foi pensada com muito carinho, né, aquele e-book, então eu quero sim aplicá-lo integral, né, de forma integral. Em relação ao feedback, eu deixei lá no próprio termo de consentimento, né, que tendo algum risco e tudo mais, eu iria entrar em contato, né. Então, os que tiveram o burnout leve, moderado, como era final de prova ali, era final de semestre, eu não entrei em contato, mas os que estavam em gravíssimo, eu achei interessante, né, falar, porque poderia ter um problema de saúde mental futuro e tudo mais. Mas não foi não teve um encaminhamento. A gente tem o núcleo de apoio ao estudante de medicina no nosso setor, lá na graduação de medicina, que aí sim eles podem fazer uma atuação, porque como eu estava como pesquisadora, eu não poderia fazer uma atuação ali como médica, né? Então foi só uma questão de resultado, mas encaminhamentos e cuidados médicos aí seria pro núcleo, caso o aluno quisesse procurar o núcleo de apoio. Não, mas a minha preocupação nem era médica, assim, eu acho até legal, porque você parece ser mãezona, assim, né, você acolhe e tal, legal, adoro médico que se preocupa com gente, né, não, é um pé doente, uma mão, não, é gente, e você parece ter esse perfil, parabéns. Não, a minha dúvida era se você, em relação ao teu trabalho, ao teu produto, à tua pesquisa, você chegou e mostrou para os, porque às vezes eu já respondi vários, você deve ter feito em Google Forms, talvez, né, Sim, e aí, sim. aí coloca assim, caso você queira receber o material, deixa o seu e-mail aqui, aí você dispara para a pessoa, fala, olha, o produto final que você ajudou a construir foi isso. Você teve esse tempo, essa curiosidade? Não tive, nossa, não tive, acho interessante, acho interessante. Porque eu acho que eles vão ficar bem felizes. Primeiro, porque ajudou você. Segundo, você já é uma mestre agora, né? Então você está Aham. mais qualificada, né? E aí vem a minha última pergunta, né? De minha parte, é sobre a tua experiência do mestrado, né? Porque você já tinha feito pós, você já era professora, né? E você encarou o mestrado, que realmente às vezes você deve ter continuado trabalhando, pagando os boletos enquanto isso, mas teve que ler um monte de coisa, pensar, né? E fazer debate, e participar de seminário, e disciplinas que talvez você nem goste tanto, e fazer um produto, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, com uma pandemia, enfim. Me parece que você se deu bem, apesar de você estar vivo, você está falando comigo, né? Assim, porque não teve burnout nesse período para você? Olha, o mestrado não é fácil. Eu acho que independente, assim, do que você escolha de tema assim, a gente fez, né, eu fiz o profissionalizante na UFSC, é o profissional, não profissionalizante, é o profissional, né, não é o acadêmico, que o acadêmico eu acho que deve ser mais complexo ainda. Mas eu gostei muito de fazer, então eu acho que as aulas, assim, me deixavam muito empolgadas, eu era muito participativa, eu acho que os professores até, né, eu acho que falavam: "Nossa, como que ela tá aqui no sábado de manhã querendo participar assim, né?" Porque eu me empolgava, assim, eu acho que me trouxe esse gás, assim, de aluna de novo, sabe? Então eu me gostava muito. Foi um momento, as aulas foram momentos que eu gostei muito,
os seminários também, era muito legal ver o que eu estava fazendo, o que o colega estava fazendo, entender. Outra parte muito legal foi quando a gente tinha contato com quem já tinha feito, e aí traziam a perspectiva, né, do olha, eu sobrevivi, né? Porque quando você está lá no meio do furacão, você acha que não vai sobreviver, né? Então isso também trouxe uma coisa legal. Mas aquele momento sozinha, de fazer a pesquisa, né, aqueles dias que você tem que ficar na frente do computador, e leitura, e leitura, e leitura, isso eu acho que é a parte mais desgastante. Eu acho que não é, né, ir para as aulas é gostoso, você encontra os colegas, você discute com o professor. Eu acho que a parte solitária do mestrado que é a parte difícil. Mas a gente sobrevive. Mas eu acho que não, o pior é que essa parte difícil só você pode fazer, não dá para terceirizar, né? Porque quem mais sabe do teu produto é você mesma, né? Não tem jeito. Tem, assim, para encerrar, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que eu deveria ter perguntado sobre o teu trabalho, enfim? Ai, tem sim, eu deixei uma notinha aqui. Eu acho que é sobre intervenções que a gente pode fazer, né? A gente falou do que é a síndrome de burnout, mas o que a gente poderia fazer, pessoas que estão, né, sentindo esse esgotamento. Porque, né, como vai a público também, né, não vai só para pessoas da área técnica, né, entrevista, eu acho que é importante, pessoa que está primeiro percebendo, né, que está com esse cansaço, que descansa, e não é só um cansaço, já é um esgotamento, procurar um profissional. Primeira coisa, procurar uma ajuda profissional, porque questões de saúde mental a gente só tem observado, né, já tem, a OMS já demonstrou, né, a Organização Mundial de Saúde, que é um dos principais problemas de saúde pública, né, no nosso novo, né, nessa nova era. E aí a gente tem intervenções que a gente pode fazer. Questões de bem-estar, então a gente tem que estimular uma alimentação saudável, um sono regulado, atividades físicas, né, meditação, mindfulness. Então a gente tem questões que a gente pode, antes de virar um problema de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, a gente consegue pegar essa pessoa que está em esgotamento, oferecendo essas alternativas para ela conseguir lidar com esse esgotamento, com essas angústias, né, e voltar para o seu eixo e conseguir funcionar normalmente. Então, acho que é importante, né, pedir para a pessoa procurar ajuda profissional e saber que tem essas alternativas para lidar com isso. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.